a gente quer? Quem decide o que é um corpo perfeito? A gente está procurando validação ou aprovação masculina ainda hoje? Ou a gente quer aprovação de outras mulheres? Ou só queremos ter para nós mesmas a imagem estática da juventude? Não porque a gente busca aprovação alheia, mas porque a gente não quer sofrer os preconceitos de uma sociedade etarista. O que nós queremos? A Substância acabou de ser lançado e muitas de nós pensávamos que em pleno 2024 a crítica claríssima do filme ao etarismo, principalmente contra mulheres, seria facilmente compreendida por todo mundo. Na verdade, é uma crítica tão óbvia que eu me recuso a acreditar que as pessoas não entenderam, mas sim que elas decidiram fingir não ver o sofrimento e o desconforto retratados no filme. Não sei como conseguiram fazer isso, porque... como é desconfortável. Mas adotaram apenas o jovem, o belo, o agradável. E aqui eu digo belo não porque a Elizabeth Sparkle, interpretada pela Demi Moore, não seja bonita, já que aquela mulher é linda. Mas durante a história, antes dos efeitos claros do uso incorreto da substância começarem a aparecer, tudo associado a ela foi negativo, e tudo associado à sua versão mais jovem, a Sue, que foi interpretada pela Margaret Qualley, era positivo. Para Elizabeth, cores apagadas, escuras, expressões faciais que denotam tristeza, raiva, frustração, a trilha sonora melancólica, e para Sue, cores vibrantes, muito associadas ao feminino e jovem, como o rosa do maiô que ela usa e o gloss labial. Um rosto corado demonstrando saúde, muitos sorrisos, risos fáceis e muita expressão de autoconfiança, além da trilha sonora que é bem enérgica. Desse jeito fica fácil colocar a Elizabeth como indesejável e a Sue como um milagre que todo mundo quer alcançar. Se viver como uma mulher no mundo comum de todos nós já é difícil, imaginem viver como uma mulher em Hollywood. A Elizabeth reflete bem a vida da Demi Moore, porque ambas têm uma história de ascensão invejável, ícones da sensualidade, e depois... depois... o que exatamente? Imagino que depois vem o esquecimento. Não que o mundo tenha esquecido da Demi, assim como não tinham esquecido da Elizabeth, mas sem dúvida deve ser estranho não se sentir o centro das atenções no que pode parecer um espaço de tempo da noite pro dia. Eu não saberia dizer, mas ter todos os olhos em si durante uma época da sua vida e depois não ter mais do mesmo modo, na mesma intensidade, ver jovens fazendo edits da sua versão dos 20 e poucos anos no TikTok, é como se você tivesse deixado de existir, de ser, deve ser no mínimo incômodo. A Elizabeth tinha fãs, vocês lembram? Ela se manteve no programa de TV durante anos porque o canal tinha audiência. Ela encontrou um admirador da época de escola que talvez, por ter a mesma idade que ela, elogiou a beleza dela como se fosse a mesma de sempre. Mas para ela não era suficiente, não depois de ouvir um homem qualquer dizer que ela já tinha passado do prazo de validade naquele programa. E além disso, que ele precisava de algo novo. Literalmente, um corpo novo. Mas sabe o que é super interessante? Como ela parecia desejar a aprovação de um homem como ele. O tempo todo a câmera foca em pontos do rosto do diretor do canal. Eu não lembro a posição dele, mas a câmera foca nele de uma forma extremamente desagradável. Enquanto ele come, enquanto ele fuma, enquanto ele fala. E esses close-ups transmitem uma sensação profundamente negativa sobre ele como pessoa. Mas também mostram que ele está muito longe de se encaixar na perfeição que ele procura
para a apresentadora do programa de TV. Esses closes dizem: quem é você para falar todas aquelas coisas da Elizabeth? Por que ela deveria se incomodar com o que você diz, com a sua opinião, se nem mesmo você corresponde ao que você procura nas outras pessoas? Na verdade, mais específico que isso, nas outras mulheres. Afinal, o programa dele fica super sexualizado depois que ele encontra a Sue. E lembram daquela cena, quase no final, quando ele parece com vários homens que queriam conhecer ela? Todos eles homens normais. Pessoas normais, mas homens, sem dúvida. Todos eles estavam à espera de uma mulher como se ela fosse uma obra de arte que nasceu perfeita aos olhos masculinos, sem nenhum tipo de intervenção humana. Bem, obra de arte. Não sei se eles veem com essa admiração, mas, bom, sem dúvida como uma coisa a se olhar. A Elizabeth recebe o pendrive com as informações da substância enquanto ela ainda está no hospital. Ela ignora por um tempo, até que decide ver o que tem de mais nele. E aí a gente assiste aquele clipe super esquisito, com informações bem superficiais do que é a substância, como ela funciona e quais são os possíveis efeitos colaterais que vêm com o uso dela. Mas a Elizabeth, que tem um sério problema de falta de autoestima, pelo menos nesse momento, ela deseja tanto a aprovação de milhares de pessoas desconhecidas que ela decide encomendar a substância. E eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento a gente sabe quanto a substância custa. A gente nunca vê uma cena de transação em dinheiro, cartão ou qualquer outro método de pagamento. Quando ela vai buscar o kit dela, o lugar é super escondido, super obscuro, assim, claramente ilegal. Tem uma sensação de insegurança muito clara no ar. Mas tudo bem, testar a substância que vem nesse lugar estranho é mais importante do que a sua segurança. E testar é o que ela faz assim que ela chega em casa. Pelo menos até onde eu me lembro. Eu não assisti o filme mais de uma vez para fazer esse episódio, ao contrário dos demais, que eu vi várias vezes. Eu quase não consegui terminar nem a primeira vez. Foi extremamente perturbador para mim. E também estava em dúvida se queria reviver as cenas da minha cabeça para fazer esse episódio, para vocês terem ideia do tanto que me atormentou. Mas, voltando ao ponto, a Elizabeth tira todo o kit da embalagem e começa a tentar descobrir o passo a passo ali mesmo no banheiro, enquanto ela já vai fazendo tudo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu disse: nossa, eu jamais faria isso. Nossa, quem se coloca nesse tipo de situação? Nossa, como ela tem coragem de se interessar pela substância, como tem coragem de ir nesse lugar estranho, como tem coragem de continuar com isso sozinha, enquanto lê esse passo a passo mal explicado, como ela tem coragem de injetar essa coisa desconhecida nela mesma, completamente sozinha. E assim por diante. Muitas e muitas vezes ao longo do filme. A palavra, inclusive, nem é coragem. Será coragem? Eu não sei, mas ela é claramente movida a desespero. Bem, como eu disse, ela injeta a substância sozinha ali no banheiro mesmo e a gente tem aquela cena horrorosa dela saindo dela mesma. E, de novo, lá vou eu. Nossa, como ela consegue ver a própria coluna aberta assim e se costurar como se fosse nada. Absolutamente nada. A Elizabeth dá vários sinais de falta de amor próprio. Mas eu acho que o momento mais gritante é quando ela costura a própria coluna, ela olha o próprio corpo e deixa ele lá, largado de qualquer jeito no chão do banheiro, numa posição super desconfortável, com a boca e os olhos abertos e uma coluna arrebentada, e deixa ele lá, exatamente desse jeito. Eu imagino que porque a Elizabeth vê o próprio corpo como um objeto, como uma roupa que ela veste. Eu já pensei algumas tantas vezes. Imagina que interessante seria poder estar em outro corpo e abraçar e apoiar a mim mesma em alguns momentos. Eu sem dúvida fiquei chocada que ela simplesmente se largou lá daquele jeito, sem o menor cuidado.
Mas esse tipo de pensamento não faz nem sentido, já que desde o início ela nunca demonstrou ter cuidado com o próprio corpo, carinho consigo mesma. Bem, o importante é conseguir de volta o trabalho naquele programa de TV. É para a audição que ela vai em seguida. E, como eles dizem, finalmente aparece ela na audição, uma mulher com tudo no lugar. A Sue. E a Sue consegue o seu programa de volta. E a Sue diz no final da primeira gravação: enquanto isso, se cuidem. Bom, se cuide, né? No singular. O que é super irônico, já que a Elizabeth precisa trocar de corpo a cada 7 dias para preservar o tal do equilíbrio entre os corpos. E cada semana é um corpo diferente que fica largado no chão do banheiro, com zero cuidados, zero demonstração de carinho. E a gente sabe que quando a Elizabeth, no corpo da Sue, começou a perder o controle e querer estar no corpo mais jovem, por mais tempo que deveria, ela precisa tirar mais daquele fluido que mantém o corpo da Sue funcionando dia após dia. Ela tira mais do corpo da Elizabeth do que ela deveria. Ela exige mais de si mesma do que deveria. E como resultado, um dedo indicador da Elizabeth envelhece muitos anos, já que essa juventude foi para Sue, e a Elizabeth fica assustadíssima quando percebe no dia seguinte. Ela claramente não tá tomando cuidado com ela mesma nesse meio tempo, como ela mesma diz para a audiência do programa. E se eu me lembro bem, já começa aí mesmo a ter essa dissonância de falar dela mesma como se fosse outra pessoa, quando ela tá no corpo da Sue e vice-versa. Ela começa a dizer coisas como: ela perdeu o controle, eu não sei o que ela estava pensando. E cada vez piora mais e mais quando começa a dizer que a outra é uma vadia, ela só quer mais e mais, só pensa nela mesma, etc, etc. E era óbvio que o plot seria esse, né? Que ela começaria a ter rancor e ódio com relação a outro corpo e emoções sempre negativas dependendo de em qual corpo ela estivesse e por razões diferentes. E essa raiva dela com ela mesma sempre esteve ali. A diferença é que agora ela pode ocupar quase que outra pessoa, porque ela enxerga, e todo mundo enxerga, 2 corpos diferentes. Então, é como se fossem 2 pessoas. Pelo menos é bom o suficiente para ela. Mas por que ela se odeia tanto? Eu imagino que seja porque ela não tem coragem de se assumir como ela é. Ela odeia a própria covardia, o próprio desejo intenso de aprovação alheia, de ser desejada pelos outros. Ela odeia que ela não se parece como ela deveria se parecer para ter a atenção que ela quer ter. E ao mesmo tempo ela odeia a falta de autocontrole com o próprio corpo, se maltratando para segurar por mais tempo o corpo da Sue. Ela odeia tudo ao mesmo tempo. E é um ressentimento muito profundo e isso foi muito difícil de assistir. Ver ela definhando em grandes pedaços, porque ela quer se alimentar da valorização de pessoas que ela nem conhece, que não tem nenhum papel importante na vida dela, além do papel de fazer dela uma pessoa famosa. Esse público que ela almeja tanto, eles são números, eles são invisíveis. A única vez que a gente vê uma plateia é na cena final, e é só para ver a confusão e o horror no rosto deles. No resto do tempo, esse público que ela quer agradar, ele é invisível, assim como ela não é ninguém para eles. Ela é só mais uma celebridade qualquer. Ninguém ama ela de verdade. As pessoas não conhecem ela de verdade. O que eles gostam é de ver a aparência dela. E ponto. Quando ela não preenche mais esse espaço para eles, o público a rejeita totalmente, porque não importa quem ela é, só importa quem ela parece ser. E, claro, sendo tratada a vida toda como um produto, como ela não veria a si mesma como tal? Não é à toa que ela se trata como uma embalagem qualquer, como uma roupa qualquer que ela pode vestir e jogar no chão a hora que ela quiser. Afinal, o corpo dela só existe para os olhos das outras pessoas. Ela só existe para as outras pessoas.
Não é por nada que quando ela tá no corpo da Elizabeth, que ela fica todos os 7 dias necessários, ela fica dentro de casa, sem ver ninguém. Ou melhor, sem ninguém vê-la. Não é à toa que ela fez um depósito pro próprio corpo dentro da parede do banheiro, onde ela agora pode jogar essa roupa no chão, no escuro, longe dos próprios olhos e bem guardada lá no fundo da própria cabeça. Afinal, ela não é mais Elizabeth, ela é a Sue e Elizabeth. Ela é ela e a outra. Ou melhor, ela é sempre a outra. Ela perdeu o senso de identidade. De que serve a identidade se isso não importa para agradar esse público invisível? Para agradar esses números? Não serve para nada. A única coisa que importa é a embalagem, é o manequim. Eles não querem quem ela é, mas como ela parece ser. Logo, a identidade é inútil. Toda a aprovação que ela deseja é externa, nunca interna. Sabe quando você se alimenta muito mal, falando de comida, inclusive, eu nem vou comentar as cenas de comida do filme, meu estômago não tá afim, mas basta dizer que as cenas, principalmente dela cozinhando, representam muito bem essa decaída do corpo dela, enfim. Sabem quando a gente tem um prazo se aproximando e deixa sempre para amanhã, quem sabe depois de amanhã? Na verdade, você quer varrer para debaixo do tapete e fingir que essas consequências nunca vão chegar. E o prazo ainda tem tempo. Ainda tem tempo. E foi isso que a Sue fez quando resolveu tirar até a última gota de fluido do corpo da Elizabeth. Eu acho que ela conseguiu ficar no corpo da Sue por uns 3 meses. E, bem, 3 meses. O que ela tava pensando que ia acontecer? Da primeira vez que ela ficou mais tempo no corpo da Sue, foram só algumas horas. E aí isso já detonou o indicador e parte da mão da Elizabeth. O que são 3 meses? 3 meses! O que 3 meses fariam para o corpo da Elizabeth? Que, não esqueçamos jamais, é o corpo dela mesma. Afinal, se um dos dois aqui é descartável, é o corpo da Sue, mas nunca o da Elizabeth. É de lá que vem a vida que alimenta o corpo da Sue. Ela sabia que tirar todo o fluido teria um efeito devastador para ela mesma e ela fez mesmo assim. Isso me lembra pessoas, por exemplo, que decidem fumar, mesmo sabendo das consequências. E eu conheço gente que prefere comprar o cigarro que tem no verso da embalagem, a criança tossindo, a famosíssima menina do beatbox, já que é uma imagem mais agradável do que as outras esteticamente ruins. E é exatamente o mesmo processo mental, imagino eu, que levou a Sue a tirar todo o fluido da Elizabeth e fechar o corpo dela no escuro, porque assim ela não tem de lidar com nada visualmente desagradável. E as consequências só viriam dali a 3 meses. O que, sinceramente, é a mesma coisa que nunca, né? Bem, ela viu 3 meses como uma criança, como se fosse uma eternidade. O que vem depois... Bem, o que vem depois ela lida depois. Mas o depois chegou. 3 meses não era uma eternidade. Nas últimas cenas do filme, o corpo da Sue não aguenta mais e ela precisa de mais fluido. Mas, é claro, ela vai atrás do corpo da Elizabeth e não resta mais nada. Aí ela liga para o fornecedor da substância e ele diz a mesma coisa que ele disse das outras vezes que ela ligou. Não tem o que fazer. O que é tirado de um corpo não pode ser devolvido. Ou ela morre como Sue, ou ela volta para o corpo da Elizabeth para o fluido voltar a ser produzido pelo corpo dela. E ela foi atrás de finalmente trocar de corpo. E ela ficou horrorizada, como se fosse uma surpresa, como se, nossa, quem diria que meu corpo estaria assim? E ela, naquela situação deplorável, que nesse ponto já não é só uma questão de aparência, mas de qualidade de vida, ela decide ligar para o fornecedor e terminar o experimento, significando que ela mata o corpo da Sue e fica o resto da sua vida, que nem sei quanto seria nesse ponto, no seu corpo original.
Eu confesso que eu não entendi. Depois dela ter sido perguntada anteriormente se queria parar o experimento, ela disse que não podia parar, dando a entender que o corpo original estava tão desgastado que não tinha como voltar atrás. Não fazia sentido voltar atrás e viver só nele. Aí, quando ela tá na pior situação imaginável, ela quer finalmente parar. Fez tão pouco sentido pra mim como deve ter feito eventualmente pra ela, porque logo depois de injetar no corpo da Sue a solução de extermínio, ela se arrepende e tenta trazer de volta. E ali parece que a consciência dela divide os dois corpos ao mesmo tempo, e ela, como Sue, fica completamente enfurecida de perceber que a Elizabeth tentou matá-la, e em uma cena que mais do que em qualquer outro momento pareceu que elas não eram a mesma pessoa, bem, foi realmente confuso, ela acaba matando a Elizabeth em completa fúria. E agora a Elizabeth tá completamente no corpo da Sue, porque o corpo original tá morto, né, a matriz, que o fornecedor chama. E por um momento eu pensei, ué, agora ela conseguiu burlar de alguma forma o funcionamento da substância e o filme vai terminar assim, porque seria uma mensagem bem esquisita, né? Distorcida, errada, no mínimo. E, de fato, não terminou daquele jeito, porque a gente vê que o corpo da Sue começa a deteriorar muito rápido, o que faz com que ela tente injetar a substância de novo, mais uma vez, indo contra as instruções, e acaba gerando o monstro Sue Elizabeth Sue, que é, né, a mistura das duas. E foi muito interessante ver que ela não se desesperou totalmente quando ela se viu no espelho. E ela ainda tentou colocar acessórios e tentou estilizar uma única mecha de cabelo. Assim, o que aconteceu ali? Ela estava extremamente esgotada mentalmente? Porque em todas as situações anteriores que ela viu quão deteriorado ficou o corpo dela, ela entrou em total, completo desespero. Quando ela é eu não sei, quando ela é a maior abominação que existe por conta do que ela mesma fez com o próprio corpo, ela fica ok, tranquilo, eu cheguei em um ponto que tá tudo ótimo pra mim. Tô ótimo, deixa eu passar uma chapinha nessa única mecha de cabelo que tem na minha cabeça. Bem, o resto vocês já sabem, aí ela é totalmente rejeitada pelo público e no fim a gente vê aquela gosma pavorosa dela finalmente se desfazendo em cima da estrela dela, que é tipo uma calçada da fama, né? Agora, vocês lembram que a gente nunca viu ela pagar pela encomenda da substância? Não preciso dizer que ela pagou diversas vezes o preço. E que preço? Eu sou a Rai e esse foi o Sétimo Andar.